bem-vindos ao nosso canal #Amor pela Engenharia. A aula de hoje é uma introdução à análise estrutural. E eu começo com uma pergunta. O que se estuda na análise das estruturas? Gente, análise das estruturas é uma sub-área que o engenheiro civil pode se especializar e recebe o nome aí comumente chamado de engenheiro estrutural, da qual tem a responsabilidade de planejar, projetar, construir e também manter ou fazer manutenção dos sistemas estruturais, sejam aí de prédios comerciais, residenciais, de casas, de obras de arte como pontes, viadutos, túneis. E para isso, ele tem que saber o que é composto a estrutura, quais são os elementos que constituem a mesma. E com isso também ele tem que saber o material empregado, se é uma estrutura de concreto, se é uma estrutura de aço, se é uma estrutura de madeira ou se é uma estrutura, por exemplo, de fibra de vegetal. Então, vamos lá começar a ver quais são os elementos constituintes. Num esqueleto aí dá para identificar que nós temos o pilar, temos dois tipos de laje nesse esqueleto, a laje nervurada, a laje maciça. Temos também a parede, que pode ser construída de uma alvenaria de tijolo de 8 furos, ou uma parede de drywall, ou uma parede de gesso. Temos aqui a escada com seu conjunto patamar e degraus, que constituem também os elementos estruturais. E por fim nós temos a fundação, que pode ser do tipo sapata isolada ou sapata corrida. E já sabendo aí do que é constituído uma edificação, vamos classificá-la. Os elementos, gente, podem ser classificados do tipo barra, que é onde duas dimensões são pequenas em relação à terceira. Observem aqui esse traço vermelho, ele constitui exatamente as duas medidas pequenas em relação aqui à altura do pilar. Então, o pilar é um elemento barra. A viga também, pois a altura e a espessura são pequenas em relação ao comprimento, tá ok? O próximo nome que recebe da classificação dos elementos é a folha. A folha, um exemplo bem típico, é a laje e a nossa parede, da qual a altura e o comprimento são grandes em relação à espessura. O outro tipo, bloco, das quais as dimensões são consideradas. A altura, o comprimento e a largura são bem parecidos aí, do mesmo jeito para a nossa sapata isolada. Tá ok? Classificamos os elementos. Agora nós vamos classificar as cargas com relação ao tempo. Carga permanente é aquela que não varia com o tempo. Então, por exemplo, já que foi construída aqui com uma alvenaria de tijolo de 8 furos, ela não vai variar com o tempo. Então, vai descarregar para a minha viga, a viga também não se altera com o tempo, descarrega para o pilar, que descarrega aí para a nossa fundação. Então, essas cargas aqui são peso próprio e não varia com o tempo. Do mesmo jeito aqui, o nosso revestimento não altera-se com o tempo. Cargas acidentais, ela se altera com o tempo. É o caso do próprio maquinário aqui da academia, do fluxo de pessoas. Aqui, na parte de teatro, shows, eventos, cinema, nós temos o elemento constituído de pessoas e as pessoas, elas têm aqui horário para estar nesse show e por estar nesse show é durante um período e o resto do período não tem nenhum tipo de evento. Então, nós temos aí que saber como se determina a estrutura, como se projeta uma estrutura para uma carga acidental. Do mesmo jeito aqui, um prédio garagem, que quando está no horário comercial vai ter o maior número de carros e no horário não comercial o fluxo baixa bastante. Tá ok? Essas são as cargas acidentais. Temos também, para finalizar, as cargas excepcionais. O próprio nome diz, é quando ocorre aí, mas a gente não espera que ocorra. Mesmo assim, a gente projeta para a segurança do usuário. Então, por exemplo, é projetado de forma a suportar o maior tempo possível o incêndio que ocorre nessa edificação. Por quê? Porque tem que dar tempo das pessoas saírem dela com segurança. Do mesmo jeito aqui, ó, no caso de um terremoto, tá ok? E com isso a gente chega às cargas, classificação das cargas. E a primeira delas é a carga concentrada. Carga concentrada porque essa viga, ao descarregar nessa outra viga, a seção de contato entre elas
é muito pequena. Então, nós temos uma força pontual que substitui aqui essa viga nesta outra viga aqui. Tá aqui a força pontual, uma linha para representar a viga e aqui os apoios que eu vou falar lá na frente. Carga uniformemente distribuída. Percebam que eu tenho aqui uma alvenaria de tijolo que não varia, tá? Digamos aqui que não seja uma janela. Essa aqui, ó, não varia ao longo do comprimento da viga. Então, vocês percebam aqui, ó, que é linearmente distribuída num formato aí de um retângulo. E não pode ser pontual, porque senão estaria mentindo ao dizer que ela tem pouco contato. É o contato ao longo do trecho. Do mesmo jeito, o revestimento. Carga variavelmente distribuída é o caso da água. Quem estudou mecânica dos fluidos sabe bem que na superfície não há pressão, mas quando chega aqui no final, onde é bem profundo, nós temos aqui uma variação e aqui a pressão seria máxima, pela lei de Stevens, ou Steven, tá ok? Então, temos essa configuração aqui, onde eu tenho um formato triangular da nossa variação da carga, tá ok? Eu vou classificar com vocês os apoios existentes. São 3 os tipos de apoio. O apoio de primeiro gênero, também chamado de apoio simples ou apoio móvel, que pode ser constituído por um pino deslizante. Esse pino deslizante não permite que haja movimento na vertical, tá vendo aí? Mas na horizontal é livre, ou seja, teremos uma ação na vertical que suporte aí esse carregamento. O rolete do mesmo jeito, não vai ser permitido deslocamento na vertical, mas na horizontal, por exatamente ter essa rodinha aqui, pode aí transladar para um lado ou para o outro. A simbologia, um triângulo com com esses dois roletes aqui, representando então esse apoio de primeiro gênero. Outras simbologias são essas daqui. Eu tenho então um círculo que representa o rolete e logo abaixo desse rolete eu tenho uma linha e a parte achurada embaixo. Eu tenho também triângulo afastado aí essa linha. Outra opção é de um triângulo com a linha afastada mais achurada embaixo. Outra opção seria um triângulo com as rodinhas embaixo e achurada com a linha embaixo e achurada abaixo. Então, a ação tem que ser na perpendicular a esta linha. Então, se essa linha é na horizontal, a ação de impedimento do deslocamento tem que ser uma força na vertical. Então, aqui, força na vertical, força na vertical, força na vertical. Se você rotacionar aqui o seu apoio, aí sim, a nossa de impedimento será na horizontal e na vertical nós teremos o livre acesso aí para transladar de um lado para o outro, ou seja, para cima e para baixo, ok? Apoio aí de primeiro gênero para vocês entenderem. Temos aqui uma ponte e é nessa ponte, observe que eu tenho roletes, a fim de que essa estrutura pode se mover na horizontal, mas na vertical não, tá ok? Vamos para o apoio de segundo gênero. Apoio de segundo gênero, eu tenho aqui o apoio fixo, da qual não consegue transladar na vertical nem na horizontal. Ou seja, eu tenho uma força vertical que impede esse movimento, eu tenho uma força horizontal que impede esse movimento. No caso aqui também para a rótula. A representação é de um triângulo com a linha encostada a ele e as churas embaixo. Ó, aqui as setinhas representam exatamente o vetor força na horizontal e o vetor força na vertical. Temos aqui a representação real dele, suportando aí uma estrutura da qual ele é um dos apoios. Apoio de terceiro gênero, também conhecido como engaste. Eu tenho aqui que não haverá nenhum deslocamento na horizontal, nem na vertical e também não haverá nenhuma rotação. Com isso eu impeço a rotação com o meu momento. Olha só, tenho aqui essa simbologia de engaste, que pode ser na vertical, como ela se prende na estrutura, ou pode ser mesmo na horizontal. Então, todos vão conter aqui ação horizontal, uma ação na vertical e o nosso momento. Temos aqui um exemplo prático, a estrela do Natal. Daqui eu tenho um engaste e aqui na outra extremidade não tenho nada, tá? Então, essa minha estrutura é suportada apenas pelo engaste.
Para classificar a estrutura, eu tenho que saber o grau de estaticidade, ou de estabilidade, ou grau peristático, dependendo aí da referência que você esteja estudando. Tá ok? Então, grau de estabilidade é igual ao número de reações do apoio menos 3, que é o número de equações de equilíbrio. Então, quais são as equações de equilíbrio? Somatório das forças horizontais igual a zero, somatório das forças verticais igual a zero e o somatório do momento em Z igual a zero. Se o seu grau de estabilidade ele for menor que zero, ela é hipostática e não é o interesse da nossa disciplina, porque ela é instável. O grau de estabilidade igual a zero já é uma estrutura isostática. Ok. Grau de estabilidade maior que zero, hiperestática, ok também. Então, vamos aí fazer alguns exemplos práticos? Temos então essa estrutura e pede-se o grau de estabilidade. Precisa identificar quais são as reações nos apoios. Olha só, apoio de primeiro gênero. Eu tenho apenas uma única força, que é a força na vertical. Já esse outro apoio aqui é apoio de segundo gênero. Então, vai aparecer uma vertical e uma horizontal. Vamos aqui então. O número de reações de apoio são 3, 1, 2 e 3, menos o número de equações de equilíbrio. Minha estrutura no plano é 3, o número de equações de equilíbrio, que é igual a zero. Então, essa nossa estrutura ela é isostática. Vamos para o próximo exemplo. Olha aí essa estrutura, eu tenho 3 apoios móveis e tenho um apoio fixo. Vamos colocar aqui a força vertical, que é impedida por estes apoios. Essa aqui também tem uma vertical, mas eu também tenho aí na horizontal. Então, quais são os números de reações do apoio? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos o número de equações de equilíbrio, 3. Isso aqui resulta em 2. E a nossa estrutura ela é hiperestática. Tá ok? Vamos para o próximo. Tenho aqui o engaste e um apoio de primeiro gênero. Engaste eu vou ter impedimento de rotação através do momento, uma ação na vertical e outra na horizontal, e esse apoio de primeiro gênero somente com essa vertical. Então, o número de reações do apoio são 4 menos 3, o que resulta numa estrutura de grau de estabilidade 1, ou seja, hiperestática. Tá ok? Exemplo 4. Exemplo 4, eu tenho aqui um pórtico com 2 apoios de segundo gênero. Então, venho para cá e venho para cá. Eu tenho aqui o grau de estabilidade igual ao número de reações de apoio. 2 menos 3 equações de equilíbrio resulta para a gente menos 1. Uma estrutura indesejada na engenharia hipostática. Tá ok, gente? Espero muito que tenha ajudado vocês. Quaisquer coisas, envie aqui comentário pra gente no YouTube ou por via e-mail, que vocês já sabem qual é o nosso e-mail. Se não sabem, olha aqui no box de descrição. Nunca esqueçam de olhar o box de descrição, tá, gente? Nesse vídeo, inicialmente, foi mais uma espécie de revisão para que a gente puxasse alguns conceitos a respeito dos nossos apoios, a respeito do grau de estaticidade, e que nós só vamos trabalhar com vigas isostáticas nessa disciplina, não só vigas, como pórticos também. Pórticos, treliça. E essas estruturas isostáticas, a primeira coisa que nós vamos aprender é os seus esforços, que é o que a gente chama de esforços simples. A gente tem carregamento atuando sobre o nosso elemento estrutural, um carregamento externo, que são as cargas que atuam sobre ele, e em resposta a este carregamento, nós temos os apoios que eu consigo fazer o equilíbrio deste meu elemento. E internamente surgem, devido a essas cargas e essas reações, surge o que a gente chama de esforços. E é a análise desses esforços que nós vamos aprender a fazer. Porque através desses esforços, aí a gente pode partir para o dimensionamento do meu elemento. As partes de um corpo. A primeira coisa que nós vamos fazer para entender é considerar um corpo, onde esse corpo ele é real,
isótropo e contínuo. Então, esse meu corpo ele é real, constituído de partículas ligadas entre si por forças de atração, com aplicação de esforços externos, ou seja, existem cargas externas atuando sobre esse meu corpo, e internamente essas partículas moleculares têm uma força de atração entre si. Supõe-se que a partícula dos corpos se desloquem e que isto prossiga, esse deslocamento interno, até que se atinja uma situação de equilíbrio ou uma acomodação. Então, este meu corpo ele vai entrar em equilíbrio estático e internamente, após a atuação dessas cargas, ele também, depois de um certo tempo, ele também encontra seu equilíbrio. Este equilíbrio diz respeito que ele não vai chegar a se romper. Ele vai sofrer tensões, ele vai sofrer deformações, mas vai continuar lá atuando sem a sua ruptura, atuando suportando, no sentido de suportar. Então, são essas cargas externas que internamente provoca a interação dessas forças moleculares, tá? Mas tudo isso fica em equilíbrio. Só que essa ação internamente, ela está existindo também. O equilíbrio desse meu corpo se verifica nos diversos pontos e se manifesta sob a forma de deformações, que nada mais é do que uma mudança da forma original. Mesmo que essa mudança, nesta forma original, não seja perceptível a olho nu, mas as deformações em um corpo submetido a qualquer carregamento, inclusive o seu peso próprio, ele sofre essas deformações. E estas deformações é que fazem surgir também essas minhas tensões internas. Então, como forma de resumo, a gente tem um fenômeno geométrico, que é a mudança da sua forma original, a deformação, que ela existe, e ocorre um fenômeno mecânico proveniente dessa deformação, que é a difusão dos esforços para diversas partes do corpo, que é o que a gente traduz como tensão. Então, eu tenho cargas externas atuando sobre o meu corpo e, internamente, o surgimento desses esforços internos, que é o objeto da nossa aula de hoje. O que são esses esforços internos? Como é que a gente pode denominá-los e classificá-los? Então, quando eu digo que o meu corpo é isótropo, eu digo que ele é feito de um único material, tá? A gente não está considerando aí um corpo com vários tipos de materiais, apenas um único material, ou seja, com suas características e suas propriedades únicas. Então, a estática, ela considera os efeitos externos das forças que atuam no corpo, e a resistência dos materiais considera os efeitos internos, ou seja, o estado de tensão e deformação que se origina no corpo. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, como estudar esses esforços internos. A gente tem um sistema, aí tem aqui uma viga ilustrada, cargas externas aí das mais variadas possíveis atuando sobre esta minha viga, sobre este meu elemento estrutural. E o efeito dessas forças externas serão analisados internamente, através do método que a gente chama de método das seções. Por que método das seções? Porque esta análise ocorrerá em seções transversais, em determinadas seções transversais do meu elemento estrutural. Então, são nessas seções que nós vamos fazer as nossas análises. Essas seções, a gente vai saber quais são as seções chaves, que a gente chama de seções chaves, ou seções primordiais para o conhecimento do comportamento desses esforços. Então, nós vamos imaginar o seguinte agora, tá? Nós vamos pegar a nossa viga, que está submetida a um determinado carregamento, e vamos partir ela em dois pedaços. Um pedaço que a gente chama de A e um pedaço que a gente chama de B. E em comum a essas duas partes agora, nós temos essa seção transversal aqui, tá? Tanto da parte A como da parte B. Então, nós vamos analisar a parte A e, consequentemente, a parte B. Então, aqui diz, uma vez que na seção do corte desaparecem as ligações entre as duas partes, em que o corpo foi dividido, será necessário substituir a ação de cada uma delas
sobre a outra por um sistema de forças aplicada na seção, de modo que o equilíbrio seja preservado. O que é que o texto está querendo dizer? No que eu fiz a partição dessa minha viga em 2 pedaços, se eu tinha uma viga que estava em equilíbrio como um todo, quando eu partei, parte das cargas que eram analisadas naquelas equações de equilíbrio que garantiu o equilíbrio estático da minha viga, estão representadas no lado B. E parte das cargas, olhando para a parte do lado B, que também provocavam ou que ocasionavam o equilíbrio da minha viga, estão situadas no lado A agora. Se elas juntas estavam em equilíbrio, no que eu faço essa partilha, cada pedaço desse analisado também vai ter que estar em equilíbrio. Só que como é que eu vou adquirir esse equilíbrio? Quando as cargas que estão atuando em B puderem ser representadas no lado A, aí quando eu fizer a aplicação das equações de equilíbrio, aí sim, este lado A também estará em equilíbrio. Da mesma forma, do lado B. Se eu pegar o meu lado B para que ele fique em equilíbrio, ele continue em equilíbrio, parte das cargas que estão, aliás, todas as cargas que estão atuando em A, terão que estar representadas aqui, para quando eu fazer a aplicação daquelas 3 equações de equilíbrio, eu possa garantir o equilíbrio em B. Então, ao analisar isoladamente cada parte dessa, elas vão continuar em equilíbrio, porque as forças que estão em B serão representadas em A, e as forças que estão atuando em A serão representadas na parte B. Então, preservando o equilíbrio, ou seja, eu peguei a resultante das cargas em termos de forças verticais e horizontais, eu peguei a resultante dessas cargas e elas estão aqui inseridas em A através dessa resultante que eu chamei de R. E o momento que essas cargas provocam também estão representadas através de uma resultante em A, que chamou-se essa resultante proveniente dos momentos que estas cargas provocam, a gente chama de G, chamou de G. Da mesma forma, estão representadas essas cargas aqui, verticais e horizontais, através da resultante R, e a resultante de momento, que veio aqui para o lado B em G. Agora, se eu analisar isoladamente cada parte dessa, elas vão estar em equilíbrio, vão continuar em equilíbrio. Embora sem se conhecer a natureza e a distribuição das forças internas ao longo de uma seção, pode-se determinar a sua resultante e o seu momento resultante. Então, a resultante é essa R e o seu momento resultante é esse G, tá? Em relação a um ponto qualquer, por intermédio de forças exteriores situadas em um mesmo lado da seção. Então, força resultante representada em A. Nós estamos agora só tratando das cargas, do somatório das cargas verticais e horizontais, sua resultante em A, que está aqui, que é esse Rzinho, tá? Então, esta resultante, eu vou decompor ela numa componente vertical, que eu chamo de V, e numa componente horizontal, que eu vou chamar de N. Então, a decomposição dessa resultante, que representa as cargas que estavam atuando lá no lado B, ela foi decomposta na componente vertical e horizontal. Ou seja, é como se eu tivesse pego todo mundo do lado B, somei horizontalmente, e está aqui o V. Todo mundo, desculpe, verticalmente, e está aqui representado em V. Essa é a resultante das cargas verticais que estavam em B. E esta daqui é a resultante das cargas horizontais que também estavam em B. Só que elas eram representadas numa resultante e só depois eu fiz a decomposição e está aqui, agora eu tenho 2 forças. Então, no que eu faço essa análise, a minha resultante V e N representam esse R aqui. Ou eu olho essas duas ou eu olho para R. Como eu fiz a decomposição, então não preciso mais me preocupar com esse Rzinho aqui, porque essas 2 forças representam, em termos de efeito e de ação, que esse R provoca. Da mesma forma que eu fiz essa representação em A, por reciprocidade, eu faço para o lado B. Peguei a minha resultante das forças que estavam atuando em A, está aqui representada, e fiz a decomposição dela
numa força horizontal e numa força vertical. Ou seja, a decomposição de eixos ortogonais, horizontal e vertical. Aí aqui está os dois desenhos ilustrados abaixo, só para mostrar o que foi que nós fizemos e agora como nós vamos fazer essa análise. Então, esses Rzinhos aqui, de cada lado das minhas partes, não precisam ser mais olhados, porque a gente tem a decomposição dessas forças aqui, e são elas que nós vamos ver o que é que ela provoca internamente dentro da minha viga, tá? Então, a projeção normal à seção. No caso, eu só estou olhando agora a decomposição horizontal, tá? Tanto do lado A como do lado B. Se a gente pegar, se essa resultante, aliás, se essa decomposição da resultante na horizontal estiver neste sentido aqui, se eu analisar de um lado, ela vai estar em sentido contrário do outro lado, tá? Sempre vão estar em sentidos opostos, porque é exatamente o que garante o meu equilíbrio. Então, ela pode estar ocorrendo dessa forma ou desta outra forma aqui. E isto aqui, esta representação desse somatório geométrico das cargas que estavam na horizontal do lado B, representada em A, e a mesma forma do lado B, provoca o surgimento do esforço normal. Então, a projeção dessas forças no outro lado lá, de um lado A e representado no lado B, o surgimento destas forças na horizontal é o que nós vamos chamar de esforço normal. Ou seja, as cargas horizontais, elas vão tender a comprimir o meu elemento, se estiver ocorrendo essa situação aqui, a primeira situação, ou então tracionar o meu elemento. No caso aqui, o elemento viga, que é o que está em questão, se acontecer esta forma aqui. Não esqueçam que esta seção que foi seccionada, ela tanto pertence ao lado A como para o lado B. Tá? Então, esta seção aqui é a mesma para os dois lados. Então, como eu disse, elas provocam o surgimento do esforço normal, que nada mais é do que a soma algébrica, prestem atenção agora na definição, soma algébrica dos componentes na direção normal, ou seja, na horizontal. Se ela está na horizontal, ela está perpendicular à minha seção transversal, tá? De cada uma das forças atuantes de um lado dos lados das seções, ou seja, tanto do lado A como do lado B, tá? Então, quando eu estou analisando esta seção transversal, como eu disse, a nossa análise, elas serão feitas em seções transversais. Então, a resultante de que está do lado A, ela diz respeito às forças do lado B. E assim por diante. Então, quando ele está representado aqui, esta soma algébrica, porque eu somei todo mundo, e me deu esse esforço. E que esforço é esse? É o esforço normal, que são as cargas perpendiculares à minha seção transversal, ou na direção normal. Normal ou perpendicular, tá? É a mesma coisa aí. Normal ou perpendicular quem? A seção transversal. Então, está acontecendo a tração. Se eu for o inverso, é a compressão. Então, um dos esforços que surge nesta análise proveniente das cargas externas, internamente, numa seção transversal, é o que a gente chama de esforço normal. Aí agora nós vamos pegar aquela mesma resultante e só olhar para a sua decomposição vertical. A decomposição vertical, tanto do lado A, representado aqui por V, como no lado B. Então, nesta situação aqui, pode acontecer a seguinte situação em termos de ruptura da minha seção, que nada mais é do que um deslizamento entre esta seção, entre essas duas partes na mesma seção, tá? Entre as duas partes, ou seja, entre A e entre B, só que esse deslizamento acontecendo na mesma seção. Um lado está a resultante, a decomposição da resultante na vertical está empurrando para cima e no lado B está empurrando para baixo. Nada nunca será lado A e lado B no mesmo sentido, tá? Porque elas têm que se anular.
Então, se um lado A está para cima, o lado B com certeza estará para baixo. E quando isto aqui ocorre, aí é o surgimento do esforço cortante. E ele será ou num sentido ou no outro sentido. Ou acontecerá esta situação ou esta situação. Ou uma ou outra. Tanto é que aqui está bem representado e ao lado mostrando figuras do que está acontecendo com o meu elemento. Cortante, cortante. Se esta ação é cortante, então chama-se a esta ação de esforço cortante, que como definição tem soma algébrica dos componentes sobre o plano da seção transversal de cada uma das forças atuantes de um dos lados da seção. Tá? Então eu tenho positivo quando acontece isso e negativo quando é esta situação. Ou para o outro slide está mais claro, tá? Aqui é positivo, olhem. Quando acontece este tipo de ação ou este tipo de esforço cortante, a gente diz que se trata de um esforço cortante positivo. Quando acontece deste modo aqui, a gente diz que se trata de um esforço cortante negativo. Aí eu vou dar um macete agora para a gente saber, para tentar fixar quando é que a gente considera, quando é que um esforço cortante é positivo ou negativo. Aí veja bem, qual é a seção que nós estamos tratando? É essa daqui, ó. Eu estou alongando ela só para a gente perceber melhor aqui no meu desenho. Então, veja bem o sentido, olha. Do lado A é nesse sentido, indo para o outro lado, o lado B. Tá? Então, eu só estou mostrando que aí quando você faz este giro aqui, saindo do lado A para o lado B, ou seja, no sentido horário, que não tem nada a ver com tendência de giro, tá? Isso aí é só cisalhamento. É um corte, um sobe, o outro desce. Mas só para a gente dando esse macete aqui, para perceber que isto aqui será o esforço cortante positivo. O contrário disso, que é o que está acontecendo aqui, quando eu saio do lado A para o lado B, aí esse giro aqui fica anti-horário, então é negativo. Só para ilustrar o que é um esforço cortante positivo ou um esforço cortante negativo. Então, dos esforços que surgiram nesta análise, a gente já conhece dois, que é o esforço normal e o esforço cortante. Esse esforço normal proveniente das cargas normais à minha seção transversal, ou seja, perpendicular, e o esforço cortante, que são provenientes das cargas perpendiculares, não, paralela à minha seção transversal. Aí agora nós vamos fazer análise da outra resultante, ou seja, dos momentos resultantes que estão representados em A e também que estão representados em B. Na decomposição desta resultante de momento, eu tenho uma componente horizontal e uma componente vertical, da mesma coisa do meu lado B, A e B. Para esta componente horizontal, desculpe, a gente vai chamar ela de T, e para esta componente vertical, a gente vai chamar de M. Tá? Então, momento fletor. Exatamente estas resultantes tangencial à minha seção, ou paralela a essa minha seção, é o que dá o surgimento do esforço de momento fletor. Ou seja, se acontecer que a seção que a gente está analisando, ela tende a se comportar dessa forma aqui, a gente diz que é um momento fletor positivo. Ou seja, eu vou desenhar aqui uma vigazinha, que é para a gente... eu tenho a minha viga aqui, tá? Olha. Preste atenção. Espero que esse desenho aqui pelo menos dê para entender. Está aqui a viga. E a seção de análise é essa daqui. Então, o que está acontecendo com o lado A? O lado A está tendendo a, tanto o lado A como o lado B, a se deformar desta maneira aqui. Ou seja, a fletir a minha viga. Então, as fibras superiores da minha viga estão se aproximando aqui e as fibras inferiores estão se afastando. Então, a minha viga ela está em
flexão com este sentido aqui, um buchinho, o bucho para baixo. Quando isto ocorre, a gente diz que está o surgimento do momento fletor positivo, que é este caso aqui. Quando ocorre o inverso, a flexão ou o bucho da minha viga tende a ficar para cima, o que está acontecendo com minhas fibras inferiores agora? Elas estão tendendo a se comprimirem. E com as fibras superiores a se afastarem. Então, isto aqui é o que ocorre no momento fletor negativo, que está aqui representado. Então, daquela projeção que a gente tem a resultante, de momento, a gente decompôs ela, então a tangencial, a projeção tangencial, faz surgir o meu momento fletor, que pode ser positivo ou negativo. E a outra componente é a componente horizontal, ou seja, a componente tangencial perpendicular à minha seção. Que esta componente é o que faz surgir o momento torsor, que nada mais é do que o giro de uma mesma seção em sentidos opostos. É como se você pegasse uma toalha e estivesse torcendo essa toalha, enxugando ela, fazendo a torção dela. Então, na análise de uma seção dessa toalha, aquela seção, parte dela um lado está girando para um lado e o outro lado está girando para o outro. Então, é o que surge o momento torsor, que não é objeto do nosso estudo na nossa disciplina de isostática. A gente vai analisar e estudar dos 4 esforços possíveis que surgem, os esforços internos, nós só vamos estudar 3, que é o esforço normal, o esforço cortante e o momento fletor. Ao término desta minha apresentação aqui, eu vou chamar um outro vídeo, que aí ele vai começar esse vídeo a falar sobre como é que é feito essa análise desses esforços, ou como são feitas as análises dos esforços, seja esforço normal, seja esforço cortante ou momento fletor. Bem-vindos mais uma vez ao canal Disciplinas de Engenharia. Vamos prosseguir então com o conteúdo aí da disciplina de estabilidade das construções 1, tá ok? Onde o nosso objetivo agora é justamente traçar os diagramas de esforço cortante e o diagrama de momento fletor, tá ok? Então no vídeo de hoje eu vou estar explicando todos esses passos e a gente precisa encontrar esses 2 esforços internos nas seções aí da nossa viga, tá ok? O esforço cortante, ele representa justamente o efeito da força cisalhante, tá, em uma seção transversal da barra, e o momento fletor, ele representa o efeito de flexão ou dobramento em uma seção transversal de uma barra também. Então a gente precisa determinar aí os valores desses 2 esforços nas seções aí que a gente vai precisar dividir, tá, a nossa viga. Então a gente vai precisar encontrar justamente esses esforços internos que ocorrem em todo o comprimento aí da nossa viga, tá ok? Vamos adotar essas convenções de sinais, tá? Quando a gente for resolver, quando a gente for começar a montar as nossas equações do esforço cortante, todas as forças que vierem de baixo para cima, tá? Tendendo a esse cisalhamento na viga, ele vai ser considerado positivo, e as forças que vierem de cima para baixo vamos considerar os valores negativos. E quando formos gerar também nossas equações do momento fletor, as forças que vierem de cima para baixo elas vão ser consideradas negativas, e as forças que vierem de baixo para cima, tendendo esse tipo de deformação no nosso trecho, o valor ele vai ser considerado positivo, tá ok? Quando formos gerar nossas equações, normalmente a análise das cargas que atuam na estrutura ela é feita da direita para a esquerda, tá? Neste sentido. Então é neste sentido que a gente vai começar a calcular
esforço cortante como o momento fletor em cada seção aí da nossa viga, tá ok? Então essa é a convenção de sinais que a gente vai estar usando. E o que precisa entender é que cada viga é uma situação diferente, tá? A que você vai se deparar para você poder resolver. O que acontece? Vai ser necessário fazer os cortes na sua viga para você analisar cada seção dessa estrutura, tá? Como é que funcionam esses cortes? Sempre que houver uma variação de carregamento, tá? Uma variação nas cargas, você vai precisar fazer um corte. Onde esse corte ele vai funcionar justamente para a gente poder obter as nossas equações, e a gente vai precisar desses intervalos a que cada corte ele pertence, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui minha reação de apoio e uma força, então esse meu corte ele vai pertencer a este intervalo, onde aqui vai iniciar com 0 até uma determinada distância, tá ok? Então sempre que tiver aqui uma variação de carga, a gente vai ter que estar fazendo um corte, tá? Esses aqui são alguns modelos de vigas aí que eu coloquei só a representação gráfica dos cortes para vocês poderem entender, tá? Essa aqui é uma outra situação, onde a gente também tem uma viga aqui biapoiada, com um carregamento aí distribuído, onde deste ponto até este eu não tenho nenhuma variação, portanto basta eu fazer apenas um corte neste trecho. Já deste ponto para cá até minha outra reação há uma variação sim, tá? Nos carregamentos, então eu preciso ter um outro corte para estar analisando e gerando uma equação diferente deste trecho aqui. Esse outro exemplo também mostra a mesma coisa, então sempre que variar nossos carregamentos a gente vai precisar fazer um corte, tá? E neste outro exemplo também, aqui no caso é uma viga engastada, ok? Onde também foi feito os cortes em cada variação aí dos carregamentos, tá? Então isso é uma coisa aí que precisa entender, precisa estar bem claro para a gente poder resolver os problemas aí da maneira correta, certo? Eu preparei aqui todo um esquema, toda a montagem e o passo a passo de como se resolver, tá? Os problemas aí dessas vigas. E eu vou estar explicando aí para vocês agora como a gente deve proceder até chegar nessa etapa final, que é gerar os diagramas, tá? Então aqui como exemplo eu tenho uma viga biapoiada, tá? Com balanço nas extremidades. Notem que meus apoios eles estão em determinados pontos aqui da viga, fazendo com que as suas extremidades estejam em balanço, tá? Então aqui eu tenho um carregamento distribuído, uniforme, uma carga pontual neste ponto e outra carga pontual aqui nessa extremidade. Então eu precisei fazer 4 cortes nessa minha viga para poder gerar as equações dentro de cada intervalo onde há essa variação de carregamento, tá? Então deste ponto até minha reação de apoio necessitei de um corte. Na minha reação de apoio até este carregamento pontual, tá? Só cuidado para não se confundir com esse carregamento aqui distribuído, tá? Aqui é uma carga também. Então desta minha reação até essa carga, preciso fazer um outro corte. Desta minha carga até esta reação de apoio, outro corte. E aqui neste trecho, como eu tenho uma variação de carregamentos, também preciso fazer outro corte, tá ok? Aqui estão os valores de cada carregamento, de cada reação e suas respectivas distâncias. Então para que eu tenho que fazer esses cortes? Sempre que eu cortar, eu vou estar tendo que considerar aí tudo que existe do lado esquerdo desse corte que eu fiz, tá ok? Então todos os carregamentos, reações de apoio, tudo que tiver, tudo que pertencer a essa estrutura, eu preciso representar separadamente este trecho para eu poder fazer a análise e daí então obter as equações que a gente precisa para dar os valores que a gente necessita encontrar neste trecho aqui, tá ok? Então, por exemplo, aqui meu ponto começa em 0 e vai até 2 metros. Então, meu corte AA, eu vou ter aqui uma seção AA, onde x vai ser maior ou igual a 0, menor ou igual a 2, que é justamente este intervalo onde essa equação ela vai poder me dar os valores corretamente dos esforços que agem internamente aí na minha viga, tá ok? Assim como no corte BB,
né? A variação aqui ela já muda, tá? Os intervalos aqui já mudam. Então do corte BB, eu tenho que meu intervalo começa em 2 e ele vai até 6, tá? Isso considerando aqui o comprimento total. Então ele vai de 2 até 6 metros, já que aqui é o 0, 6 metros. Assim como está aqui, minha seção BB. Então eu tenho que x é maior ou igual a 2, menor ou igual a 6. No meu corte CC, esses intervalos eles variam de 6, que é este ponto aqui, né, onde eu tenho aqui minha variação do carregamento, até 12, tá? Então 2, 4, 6, com 6, 12. Então minha seção CC, eu tenho que meus intervalos é entre 6 e 12, onde x é maior ou igual a 6, menor ou igual a 12. E finalmente meu corte DD, tá? Que ele vai me dar uma seção DD, onde eu vou trabalhar aqui nos intervalos de 12 até 14, que é o comprimento final dessa viga, tá? Então relembrando, sempre que eu fizer um corte, eu tenho que considerar tudo que há à esquerda desse corte, tá? Então corte DD, tudo que tem à esquerda dele, eu vou estar considerando todas as cargas, eu vou considerar e expressar elas separadamente, tá ok? Então vamos começar aqui pelo corte AA. Vamos imaginar esse corte em qualquer ponto dentro deste intervalo de 0 a 2, tá? Qualquer ponto mesmo. E vamos desenhar as cargas que estão dentro deste intervalo, tá ok? Dentro deste corte AA, a única carga que aparece para mim é uma parcela dessa carga distribuída, tá? Onde eu preciso transformar este pedaço de carga distribuída em uma carga concentrada, tá ok? Então eu tenho aqui um pedaço da minha viga, aqui eu estou representando um engaste, porque em qualquer ponto que eu resolver cortar minha viga, este ponto ele vai estar engastado em outro, tá? E a soma desses esforços aqui tem que ser igual a 0, já que a gente respeita aquelas 3 condições de equilíbrio, tá? Então cortei aqui em AA, representei esse meu pedaço de carga distribuída e preciso transformar este pedaço de carga distribuída em uma carga concentrada. Porém, como eu mencionei, eu cortei em qualquer ponto, tá? Então eu não sei que medida que tem esse meu corte. Ele está dentro desses intervalos, certo? De 0 até 2. Então, como eu não sei qual que é o tamanho deste corte que eu fiz, a medida dele é x, tá? E só recapitulando, então nossos cálculos e nossas análises ela vai partir sempre da direita para a esquerda, onde então meu ponto de origem como base de cálculo seria nessa extremidade aqui onde está engastado, tá? Onde foi realizado o meu corte. Então se esse meu comprimento é x e eu concentrei essa carga, já que essa aqui é uma carga distribuída uniforme, eu tenho que concentrar ela no centro, tá? Dessa figura. Então se aqui mede x, quer dizer que este carregamento ele se encontra a x sobre 2 deste ponto de origem, tá? Essa é a distância que ele se encontra do ponto de origem, tá? E em cima dessas informações eu vou começar então a gerar as nossas equações, tá? Eu vou mostrar 2 jeitos para se chegar na equação do esforço cortante, tá? Uma delas seria você considerar essa convenção de sinais aqui, tá? Forças de baixo para cima positiva e de cima para baixo negativa. Então, se eu considerar isso daqui, o que eu vou ter? Eu tenho essa carga de 4x, tá? Por que 4x? Se essa minha carga distribuída 4 kN por metro, tá? Eu tenho uma carga então aqui distribuída de 4 kN por metro, ou seja, a cada metro tem 4 kN, porém eu não estou trabalhando aqui com uma medida definida, tá? Eu tenho que essa medida é x, portanto eu tenho 4 vezes x, tá? Por isso que fica desta maneira, por isso que a gente está considerando aqui essa variável, porque ao longo de cada trecho, de cada distância, ele vai variar, tá? Então, para eu fazer minha equação aqui do esforço cortante, basta eu considerar aquela convenção, tá?
Então qual que é a única carga que eu tenho atuando nesta seção? Seria 4x. Ela vem de cima para baixo, portanto, meu Q de x, tá? Minha equação do esforço cortante, eu estou trabalhando com a variável x, então meu Q de x ele vai ser igual a menos 4x, tá? Qual que é a outra maneira que a gente pode obter também essa mesma equação do esforço cortante? É derivando a equação do momento em relação a x, tá ok? Então primeiro vamos fazer aqui a equação do momento, depois eu explico como é que a gente chegou neste valor. Então eu vou montar uma equação m de x, tá? Também estou aqui trabalhando com a variável x. Então minha equação do momento, tá? Meu m de x ele vai ser igual a menos 4x, tá? Já que minha carga ela vem de cima para baixo, menos 4x, lembrando que momento é força vezes a distância. Eu tenho uma força e tenho uma distância a partir do meu ponto de origem. Então, menos 4x vezes x sobre 2. Então agora a gente já trabalha, tá? Esse pedacinho é bem pequeno, então agora a gente já vai simplificar essa equação. Então, menos 4x vezes x sobre 2, eu tenho que dar menos 4x ao quadrado sobre 2. Resolvendo isso daqui, a gente vai ter que menos 4x elevado ao quadrado dividido por 2 é a mesma coisa que menos 2x ao quadrado. Então, essa aqui é a nossa equação final para este trecho, tá? Que funciona nos intervalos de 0 a 2 para a equação, para resolver, tá? O momento fletor. Então, como eu disse, a gente tem duas maneiras para achar a equação do esforço cortante. Eu prefiro derivar, é muito mais fácil. Neste caso aqui foi bem simples, porque a gente só tem um carregamento, tá? Mas chegando, por exemplo, nesta etapa aqui, quando a gente tem vários carregamentos, se torna um pouco mais trabalhoso resolver daquela maneira. Então é muito mais simples você derivar a equação final do momento fletor, tá? Então, se você não se lembra aí de como se deriva, tem umas tabelas aí na internet, dá uma olhadinha como se deriva esta equação, tá? Então, como eu tenho aqui uma variável com elevado ao quadrado, basta eu tombar esse 2 e multiplicar pelo coeficiente e subtrair uma unidade deste expoente, tá? Então, tombei o 2, 2 vezes menos 2 menos 4, x elevado ao quadrado menos 1 é 1, então não preciso representar meu expoente 1, então vai ficar menos 4x, tá? Então, relembrando, para você obter de uma maneira mais fácil a equação do esforço cortante, basta você derivar a equação do momento fletor, tá? Então eu tenho que meu Q de x é igual a derivada do momento em relação a x, que no caso seria menos 4x, tá ok? Partindo agora para a seção B, vamos dar uma olhada aqui. Fiz meu corte B, tem que considerar tudo à sua esquerda. Então do meu corte B eu tenho uma parcela deste carregamento distribuído e também tenho essa reação de apoio já com o seu valor, que é o que a gente aprendeu nos primeiros vídeos, a encontrar o valor de cada reação, tá? Então tudo que tem à esquerda eu considerei, está aqui. Como eu também tenho que transformar este meu carregamento distribuído em uma carga pontual, fiz o mesmo que na seção anterior, tá? Se tem 4 kN, eu cortei em qualquer ponto, que eu não sei aonde. Esta minha distância total é x, então eu tenho que essa minha carga vale 4x. E aqui eu tenho um valor definido para esta carga, tá? Então, também fiz meu corte, também está engastado, também tem meu ponto de origem e estou trabalhando aqui na minha seção BB, referente ao corte BB que eu fiz na viga, onde este intervalo ele varia de 2 a 6, tá? E aqui eu preciso então identificar todas as distâncias de todas as forças que aparecem neste trecho da viga em relação ao meu ponto de origem. Então eu preciso saber a que distância esta carga 4x se encontra do meu ponto de origem e a que distância esta carga também se encontra do meu ponto de origem. Como é que eu faço isso? Se eu cortei em qualquer ponto, tá, da minha viga, eu não sei que medida é essa, então eu chamo isso daqui de x, mas eu sei que deste ponto para cá vale 2, como vai ser dado aí no problema, tá? Você tem que ter essas medidas. Você sabendo que daqui até aqui é 2,
Então essa diferença vai ser x menos 2. E como eu concentrei essa carga pontual no centro justamente deste carregamento, se eu tenho x, aqui eu também tenho x sobre 2. Tá ok? Em cima disso, eu costumo começar pela equação do momento fletor, justamente para eu poder derivar ela depois e achar a equação do esforço cortante. Então considerando o sentido das cargas, tá? Começando pelo momento fletor, eu tenho que meu m de x vai ser igual a menos 4x, tá? Que ele está apontando para baixo, vezes a sua distância, que é x sobre 2, então eu tenho menos 4x vezes x sobre 2. A outra carga que eu tenho é 34,4 apontando para cima, então ela é positiva, então eu tenho mais 34,4 vezes a sua distância, que é do ponto de origem até ela, x menos 2. Então 34,4 vezes x menos 2. Resolvendo isso daqui, a gente tem que menos 4x ao quadrado dividido por 2, tá? X vezes x ao quadrado, mais 34,4 vezes x, é 34,4x, 34,4 vezes menos 2, a gente tem menos 68,8. Resolvendo essa equação, a gente tem que menos 2x ao quadrado, mais 34x, menos 68,8. Tá? Então aqui a gente já não consegue fazer mais nada. Essa é a equação final do momento fletor para este trecho. Tá? Fazendo a equação do esforço cortante, o que a gente vai ter? A gente vai ter menos 4x apontando para baixo, como ele aparece aqui, mais 34,4 apontando para cima. Se você quiser derivar, você vai fazer uma equação Q de x, que é igual a derivada do momento em relação a x, onde você derivando isso daqui você vai ter tombou 2, você vai ter menos 4x, mais a derivada de 34,4x seria 34,4, né? Já que a variável x aqui, você derivando ela ficaria 1 vezes isso, ficaria isso mesmo, 34,4. E aqui, como não tem nenhuma constante, como não tem nenhuma variável e a gente está derivando em relação à variável x, isso daqui se torna uma constante, então isso daqui fica 0, tá? Então, derivando, a gente vai ter menos 4x mais 34. E está aqui a nossa equação do esforço cortante, derivando ela a partir da equação do momento fletor. Vamos aqui para a próxima seção. Tá? Então, nesta minha viga de exemplo, eu tenho aqui esse corte CC, onde eu cortei em qualquer ponto da minha viga, tá? Onde eu tenho que considerar todos os carregamentos à sua esquerda. Então, meu corte CC, ele vai trabalhar dentro dos intervalos de 6 a 12, tá? Onde a mesma coisa eu fiz, transformei esta carga distribuída em uma carga pontual, tá? Onde também mede o comprimento x, portanto minha carga ela é 4x, as demais cargas aparecem normalmente, tá? Se todo esse meu comprimento é x, daqui para cá eu sei que é 2, então eu tenho que do meu ponto de origem até essa carga é x menos 2. Se deste ponto até esta carga eu sei que é 6, já que eu tenho aqui, ó, esta carga, ela está aqui, então eu tenho 4 e 2, eu tenho 6. Então eu sei que deste ponto até esta carga eu tenho x menos 6. E como nas outras, eu centralizei essa carga, tá? Já que ela tem que ficar na centroide do seu objeto, então ela seria x sobre 2. Então resolvendo aqui, montando a nossa equação, tá? Começando pela equação do momento. Então meu m de x ele vai ser igual a menos 10, tá? Essa carga está para baixo, vezes a sua distância, que é x menos 6, então menos 10 vezes x menos 6. Eu tenho esta carga de 4x apontando para baixo, então eu tenho menos 4 vezes x, vezes a sua distância, que é x sobre 2. Então menos 4x vezes x sobre 2. E eu tenho mais essa carga apontando para cima, tá? Então mais 34,4. E a sua distância é x menos 2. Então, 34,4 vezes x menos 2. Resolvendo essa equação, a gente tem menos 10 vezes x menos 10x, menos 10 vezes menos 6
dá mais 60. Menos 4x vezes x sobre 2, a gente tem menos 4x ao quadrado sobre 2. E 34,4 vezes x dá 34,4x. 34,4 vezes menos 2, a gente tem menos 68,8. Descendo a linha, a gente tem que meu m de x vai ser menos 10x mais 60. Resolvendo esta parte da equação, a gente tem menos x ao quadrado mais 34x menos 68. Então, organizando nossa equação, a gente tem que m de x vai ser igual a menos 2x ao quadrado mais 24x, tá? Porque eu tenho menos 10x mais 34x. Então eu tenho mais 24,4x mais 60 menos 68,8, tenho menos 8,8. Então esta é a equação final do momento fletor, tá? E para eu ter minha equação do esforço cortante, basta eu derivar, tá? Então eu tenho que de x é igual a derivada do momento em relação a x. Derivando esta equação, eu vou ter menos 4x mais 24,4, já que menos 8,8 seria uma constante, pois estamos derivando em relação a uma variável x. Portanto, nosso Q de x é menos 4x mais 24,4. E, na minha seção final D, tenho que considerar todos os carregamentos que aparecem à sua esquerda, tá? Então, a gente analisando, a gente vê que já este carregamento distribuído, ele já aparece por completo, tá? Então ele já vai ser um pouco diferente das demais, tá? Então presta bem atenção nisso daí. Então todos os carregamentos à esquerda eu vou considerar num desenho à parte. Tenho meu corte, meu ponto de origem. Esta minha reação de apoio, ela já aparece aqui, que seria esta reação de apoio, tá? Eu tenho toda a minha carga distribuída, onde eu transformei ela numa carga pontual, aqui já com valor definido, já que ela aparece por completo nesta seção, tá? Que no caso é a seção DD, e seus intervalos é de 12 a 14, tá? Essa carga de 10 kN está sobreposta por causa do próprio problema, tá ok? Então eu tenho uma carga aqui pontual de 10 kN a 6 metros de distância deste ponto aqui. E se eu for concentrar essa minha carga distribuída em uma carga pontual, né, ela tem um total de 12 metros, então o centro dela ficaria a 6 metros, por isso que ela está sobreposta a esta carga de 10 kN aqui, tá ok? Aqui é a mesma coisa, a gente precisa determinar as distâncias até o ponto de origem. Eu cortei em um ponto qualquer, então minha distância total é x. Daqui para cá eu tenho 2, portanto eu tenho x menos 2. Daqui até aqui eu tenho 6, portanto eu tenho x menos 6. Daqui até esta reação de apoio eu tenho 12, portanto x menos 12 do ponto de origem até essa reação de apoio. Montando nossa equação, tá? A gente vai ter 25,6 positivo, pois ela aponta para cima, e a sua distância x menos 12, isso para a equação do momento. Então eu vou ter o meu m de x, 25,6 vezes x menos 12, que é a sua distância. Eu tenho uma carga de 10 negativa, pois ela aponta para baixo, menos 10 vezes x, menos 10 vezes x menos 6, que é a sua distância, até o ponto de origem. Também tem uma carga de 48, apontando para baixo, então menos 48 vezes x menos 6 também. E eu tenho uma carga de 34,4 apontando para cima, positiva, vezes a sua distância, x menos 2 até seu ponto de origem, tá ok? Portanto, resolvendo esta equação, tá? A gente vai ter 25,6 vezes x, 25,6x. 25,6 vezes menos 12, a gente tem menos 307,2. Menos 10 vezes x, menos 10x. Menos 10 vezes menos 6, mais 60. Menos 48 vezes x,
menos 48x, menos 48 vezes menos 6, mais 288, 34,4 vezes x, 34,4x, 34,4 vezes menos 2, menos 68,8. Portanto, minha equação final para esta seção, meu m de x é igual a 2x menos 28. Para obter a nossa equação do esforço cortante, basta derivar nosso q de x, né? Vai ser uma derivada do momento em relação a x. Portanto, 28 ele é uma constante, não tem nenhuma variável, fica zero. E derivando 2x, a gente tem 2. Portanto, nossa equação do esforço cortante neste trecho é igual a 2 kN. Isso daqui torna uma constante independente do ponto que eu estiver analisando, tá? Todas as nossas equações foram obtidas, tanto do esforço cortante como do momento fletor, em todas as seções. E agora é preciso criar o diagrama, tá? O diagrama